tudo bom? Tudo, e você? Tô bem, e você, como é que tá? Tudo bem, prazer em te conhecer. Prazer também. A gente está falando de longe, né? Pois é, você é de São Paulo, não é São isso? Paulo. E eu tô na Paraíba, então é bem longe. Adoro aí. Adoro. Sério? Já... Sério. Fui para João Pessoa. Ah, eu moro pertinho, em Campina Grande. Ah, já fui para Campina Grande também, mas faz 10 anos. Deve estar diferente. Aqui eu vou pra aí. Ah, é? Você tem lançamento aqui, né? É no domingo, dia Tenho, 16, tô certa? exatamente. Eu quero ver se eu consigo ir lá te dar um abraço pessoalmente. Vou tirar. Me conta um pouquinho de você, Jadina, porque você é super jovem. Pois é, comecei a escrever bem cedo. Na realidade, eu acho que eu comecei a ler bem cedo, né? E eu tive essa iniciativa basicamente sozinha. Às vezes eu fico, tipo, refletindo como eu consegui criar essa vontade, sendo que eu não tive muito estímulo, sabe? Então, as pessoas nunca me estimularam muito a ler. Minha família também era de pessoas que não liam tanto, não eram habituadas a isso. E meio que eu comecei a ler como um refúgio, porque eu me sentia muito sozinha e eu não me encontrava no mundo de forma alguma. Eu me considerava, inclusive, uma pessoa que não tinha muitos amigos. E aí foi quando eu comecei a ler, e a partir disso eu comecei a escrever, quando eu li uma série da Cassandra Clare. Não sei se você já viu os Instrumentos Mortais. Não, não assisti. Eu sou velha. É de livro. Oi? Eu sou velha. Não É? sou Vai, mocinha. vai se atualizando, vai lendo. Enfim, tem a série, mas eu não gosto tanto, que é a que tem na Netflix, e tem os livros, que foi o que eu li, a saga inteira, 6 livros, e aí eu comecei a me interessar pela escrita a partir disso. Eu achava muito interessante a forma como ela chamava a atenção do leitor, no final de capítulo, ela sempre deixava aquele suspense. E eu ficava, meu Deus, como é que o escritor faz isso? E meio que nisso eu até opinava, eu ficava, ah, se a Cassandra tivesse feito isso nessa cena, teria sido legal. E aí eu acredito que o leitor, quando ele lê muito, ele lê tanto que chega um momento que tem a necessidade de criar o seu próprio mundo, o seu próprio universo, que foi isso que aconteceu comigo, né? Que aí eu escrevi o primeiro livro, que foi a Saga dos Seis Portais. Que no caso eu escrevi com 17 anos. Eu tenho 21 agora. Olha que máximo. E é super jovem, né? Você já tem quantos livros, ô Jadina? Escrito, eu acho que eu tenho 8. Publicado só meu, eu tenho 3. E antologias, eu tenho uma organizada, aí eu tenho uma coletânea. Deixa eu mostrar. Oba! Eu não tô com o seu livro aqui pelo seguinte: quem gosta muito de fantasia, é fantasia, né? A Princesa Ônix é a Tati. E a Tati levou Sério? para o Rio o livro. Então eu tô sem ele aqui Pronto. para mostrar. No caso, o que eu escrevi, que foi o primeiro foi esse aqui, que foi quando eu li o dos da Cassandra Clare, escrevi a Saga dos Seis Portais. Ele foi publicado em 2016, só que aí os leitores ficam bem curiosos, perguntando se eu vou lançar o segundo, se vai ter continuação. Por enquanto eu não tenho vontade, porque esse livro eu considero que foi o livro que, sabe, que deu o pontapé inicial, sabe? A Sim. partir dele, eu comecei a ser escritora, mas eu considero a minha escrita muito imatura aqui. Então, se eu fosse publicar um segundo, primeiro eu teria que reescrever esse e alterar ele, deixar ele mais profissional, porque eu acredito que eu já criei um nome no mercado editorial e eu não posso lançar qualquer coisa, né? Então, eu acredito que eu teria que reescrever ele para poder lançar ele, lançar o segundo e assim sucessivamente. Então, esse foi o primeiro. E aí tem a Princesa Dione, se for o que você falou, que é esse daqui, Gente, que que capas lançou. são essas? Me fala uma coisa. É a Mirella Santana, a melhor capista. Amo o trabalho dessa mulher, sou apaixonada. Eu Maravilhoso. já falei para ela que ela tá intimada a fazer as capas dos meus livros, porque eu acho incrível o trabalho dela. Esse Gente, daqui eu publiquei ano passado em São Paulo também. Esse foi na Martins Fontes, na Avenida Paulista. Fez um ano agora em novembro, que eu lancei ele. E aí agora, semana que vem, eu vou lançar o segundo, que eu não estou com ele aqui. Eu vou ver só quando eu for para São Paulo, mas a gente né? viu a Fazer. capa, a coerência, né? Divulgando a capa. E a outra capa maravilhosa, gente. Que isso? Pois é, eu
Bota aquela capa em todos os lugares. E esse foi o segundo, no caso, que é só meu solo. Aí, ano passado, a gente começou com um projeto, né? A gente só publicou esse ano, que foi Sedentos por Sangue. Não sei se você conhece esse. Esse aqui é uma antologia de vampiros, que foi organizada por mim, pelo Bruno Oliveira. A capa também é da Mirella. Não sei se dá pra ver direitinho. E aí a gente reuniu vários autores e todos eles falam sobre vampiros. Tem contos que são mais românticos, tem contos que são mais fantasia. E assim vai. Aí teve Os Supremos, que eu acho que foi o que você viu. Eu li. Gente, é mó barato, né? Porque assim, eu fui inserida no mundo dos heróis porque eu tenho 2 filhos meninos. Então, Pois é, eles gostam. amam. Então, assim, todos os filmes, quando saem de X-Men, eu vou assistir. Quando sai dos Vingadores, eu vou assistir. Então, assim, eu conheço absolutamente todos. E virei mesmo apaixonada por super-heróis. A gente tem várias coisas de super-heróis e Star Wars, né? Super-heróis e Star Wars. Eu fui obrigada a aprender. Não teve jeito. Mas até então era filmes, né? E quando eu fui entrevistar a Renata Magesse, a Silvia leu O Enterro dos Ossos e aí tinha os Supremos, né? Eu falei, eu vou ler. Gente, eu adorei. Achei o Sério? máximo, achei o máximo. Tanto é que até eu escrevi, você me respondeu no post que eu senti falta deles juntos, né? Que é o que a gente vê nos filmes, né? Mas você já falou que vem mais por aí, né? E aí, o coração não aguenta, né? Eu falei, só que eu não sabia se podia falar, porque a gente sempre comentava no grupo. Aí eu comentei depois, o Rafa veio no privado, foi lá no grupo do Supremo, a gente tem um grupo dos escritores, e falou, porque até com esperança, depois que você falou aquilo no post, eu falei, será que podia ou não podia? Porque assim, né, tem toda uma questão de vendas, tem toda uma questão de compras. Então, se o livro sai muito, consequentemente tem uma continuação. Então, já que surgiu algumas propostas para continuação ou não, a gente ainda está vendo isso. Mas, assim, a proposta inicial de todos eles, assim, do Rafa, que foi organizado no caso, era que nesse livro a gente só desse uma introduçãozinha sobre o super-herói, mas que eles não, como é que se diz, atuassem juntos ainda. É tanto que, se eu não estou enganada, no conto do Jefferson, ele fala da Sombra da Noite no finalzinho, já Sim. no finalzinho da história dela, né? E aí, inclusive, a gente até comentou que poderia ser um gancho para o segundo livro, que já é eles procurando pela Sombra da Noite, para já juntar eles dois e ir Sim. juntando. Se você lembrar da história, da Rasgou tá aqui. participação. Aliás, até eu gostaria de mostrar o que eu acho o máximo. Tá impecável a edição, né? Os detalhes. Mas, e acredito que o teu deve estar impecável, né? Porque se de super-herói já tá demais, imagina da Princesa Onyx. Viram? Ó, o da Princesa teve 2 edições. A primeira tá ali, trouxe, mas a primeira edição, geralmente, o primeiro capítulo era escuro. E ele era mais fino. Espera que eu vou buscar. Tá. Fica aí. Pessoal, aproveitem para fazer perguntas. Esse livro que a gente está falando é o Supremos, da editora Coerência. É lindo. Olha dentro. Ó, esse aqui era a primeira edição, que foi a que eu lancei ano passado. Ele é mais fino. Se você olhar, ó. É mesmo. A primeira edição é mais fina e a segunda edição é mais grossa. Porque eu sempre tive uma paixão por livro grosso. E não é questão de achar que o livro é melhor grosso ou não. É porque eu acho bonito, é estética. Eu sempre achei Ah, lindo. entendi. Oi? Entendi. Aí tem gente que fala nada a ver, né? Aí eu falo, mas sei lá, um gosto meu. Eu acho muito bonitinho quando a almofada é bem grossinha. E aí, quando foi para publicar ele pela segunda edição, porque tinha também uns problemas de revisão, que eu queria alterar, umas coisas que eu queria acrescentar umas bobagens. E aí ele falou, então faz assim, a gente vai fazer a segunda edição. Aí eu falei, Lívia, já que na segunda edição, vamos fazer com uma folha mais grossa, que o livro fica mais grosso. Só que não altera nada. Fica a mesma coisa. Aí a gente foi e fez isso e mudou a diagramação de dentro. Então, por exemplo, essa é a primeira edição, começava com essa página preta, Tá. tinha uns detalhezinhos em alguns lugares com os galhos. Deixa eu ver se eu acho. Ó, tipo aqui, tem uns galhos. Nossa, eu adoro esses trabalhos na folha do livro. E a coerência trabalha muito bem. E aí, no segundo, a gente não colocou só a entrada normal. Ó, a entrada normal e tudo mais. E a gente acrescentou o mapa. Ah, que máximo!
leitores, eles adoram o mapa, inclusive eu também. É um livro de fantasia, então é sempre legal estar lendo e voltando no mapa, porque também a Amy, que é a protagonista, ela faz um percurso enorme por Olivarium, o universo lá que eu criei. E aí, nesse universo, ela faz um percurso que ela se perde, ela precisa voltar para casa. E os leitores cobravam muito esse mapa para poder ver o trajeto dela até a casa dela de volta. Então, basicamente é isso, tem poucas alterações e ele ficou mais grossinho. Aí tem gente que acha que é porque o livro tem coisas a mais, mas não tem, é a mesma É a coisa. mesma Só... coisa. As edições que eu tenho visto da Coerência realmente estão primorosas. Fazem um trabalho perfeito, velho. Tem um que saiu agora que tem uma árvore genealógica, que eu acho que é o de Natal que saiu, que é a coisa mais linda Aí eu que o papai. vi, não lançou ainda, né? Só vi a foto também. É, mas eu acho que vai sair agora. Ele já saiu, tá? Já chegou da gráfica, eu não sei se eles vão ter lançamento, né? Mas eu achei muito lindo. Muito É. lindo. E E aí, me conta mais um pouquinho, o seu processo de escrita, construção de personagem, tem um pouquinho da Jadina nos personagens. pesquisa. Certeza. Na realidade, quando eu comecei logo, bem no comecinho, eu não tinha tanto uma forma de escrever, assim, fazer esquema, não fazia essas coisas. Eu geralmente ficava e escrevia. Pronto, saiu, enfim. E aí eu entrei na faculdade de letras, eu sou uma graduação em letras, português. O curso, a grade curricular do curso não tem uma disciplina que seja para escrita, não tem um foco assim, sabe? Para escritores. E, inclusive, é uma das coisas que eu sinto mais falta no meu curso. E aí, um professor meu, que é escritor também, ele nunca publicou nada, mas ele escreve, ele teve a iniciativa de criar um curso de extensão que reunisse escritores da universidade para a gente falar sobre escrita. Então, a gente se reúne toda semana, a gente fala sobre os pontos dos outros, a gente lê, a gente compartilha o que a gente escreve. E ele dá dicas de escrita nesse curso. E aí, foi a partir desse curso que eu comecei a construir os personagens de fato, a planejar a minha escrita, porque até então eu não fazia isso. Eu não tinha anotado em lugar algum, então eu só jogava. Inclusive, na Saga dos Seis Portais, tinha um. No primeiro livro, a personagem tinha um olho verde, no segundo ela tinha um olho azul. E realmente eu não anotava em canto algum. E, inclusive, eu cheguei até a dizer que eu não me considerava, agora olhando para trás, escritora naquela época, justamente porque eu não fazia esse planejamento. E, querendo ou não, é estudar, é planejar, é fazer, né, todo o esquema de um personagem. Pesquisa, né? Exatamente. Então, até na própria série da duologia, porque esses dois livros que saiu agora, esse saiu ano passado e o que vai sair agora semana que vem, eles foram escritos quando eu tinha 18 anos. Eu tenho 21, mas eles foram escritos quando eu tinha 18. E desde então, minha escrita ela mudou muita coisa. Eu escrevi Estado das Almas, que é um livro que ninguém nunca leu, que eu escrevi nesse tempo também. Eu comecei a escrever Riachos de Moon, eu comecei a escrever Os Descendentes. Então, se vocês pegarem esses livros e compararem então você vê que eu dei um salto assim gigantesco. Então, agora eu basicamente eu gosto de pegar um caderno específico daquele livro e aí eu faço todo o esquema do personagem. Então eu faço desde os pensamentos dele, como ele reage psicologicamente, por exemplo. Vou falar sobre coisas inéditas agora do Riacho de Jerimum, que eu Olá! nunca falei em lugar algum. Que por exemplo, o Kaique é o personagem, um dos personagens principais, ele e a Aurora são os principais do livro. E o Kaique, ele tem muitos problemas psicológicos porque o pai dele abandonou ele quando ele era uma criança. Quando ele não tinha nascido ainda, ele nem tinha nascido e o pai já tinha abandonado ele. Então ele cresceu sendo criado pela mãe, a mãe não demonstra nem um pouco de amor por ele, justamente por, sei lá, meu marido me deixou por causa que eu estava grávida dele e ela meio que rejeita esse filho. Então ele foi um personagem uma criança que cresceu num ambiente que não tinha amor, que só tinha a mãe dele pra estar ajudando ele, mesmo assim nem amava ele, né? Nem demonstrava que amava, pelo menos. E aí o Kaique cresceu como uma criança que fria. Ele cresceu pensando que o amor não existia. E aí, quando ele vai se relacionar com a Aurora, que é a protagonista, que é a personagem que ele se apaixona, ele não sabe lidar com esse amor. Então, ele não sabe tratar ela bem, ele não sabe responder ela de uma forma fofa, ele é bem frio, bem na dele. E isso é explicado pelo que acontece na trajetória dele. Então, eu fiz esse percurso, eu pensei sobre como ele se construiu como sujeito, eu pensei no ego dele, nos pensamentos. E aí, criei, né? Então, assim, uma vez eu tava olhando um vídeo que falava sobre isso.
E a pessoa que dava a dica, ela falava, se você sabe até a comida favorita do seu personagem, então você, de fato, criou e estruturou ele muito bem para estar ali naquela história. Né? Que é o que eu tenho tentado fazer, né? Nos meus Uhum. livros. Agora, eu me considero uma pessoa que realmente estuda, que passa mais tempo. A Princesa de Ônix eu escrevi em 2 meses. Eu ia te perguntar do tempo que você leva para escrever. A Princesa de Ônix eu escrevi em 2 meses. E aí, o Riacho do Girimum, acho que já vai fazer 6 meses que eu tô escrevendo ele. 6 meses que eu tô escrevendo mais ou menos, porque na realidade a faculdade não pode escrever. Então, nesse tempo que eu não escrevo, eu fico anotando as minhas ideias e pesquisando. Então, eu converso muito com o meu professor de escrita. Meu namorado também me dá muitas dicas, porque ele é inteligente também. Então, as pessoas que estão ao meu redor sempre acabam me ajudando nesse percurso também. Olha, tem gente aqui já dizendo que está ansioso, esperando o Riacho de Jerimum. Vou ver aqui os comentários, porque eu nem tô olhando nada. E aqui tem uma perguntinha, deixa eu encontrar ela aqui. Que eu gosto sempre de parar no meio e fazer as perguntas, né? Porque aí todo mundo participa. Aqui, Aline Cabral. Ela disse que acha incrível quem escreve fantasia, que ela tem até um pontinho de inveja. Mas ela quer saber se você pensa em escrever alguma coisa de outro gênero, se você tem algum projeto sem ser fantasia. Não pode falar? Não, eu posso, é porque eu acho essa pergunta muito assim. Primeiro, eu acho a Aline maravilhosa, Deus escreve super bem, vende super bem também, tem muitos leitores, né? Então, né, eu que tenho inveja de você por escrever desse jeito tão maravilhosa. E, assim, eu tenho um romance que tá lá guardado, porque, assim, eu sou uma escritora que começou no Wattpad. Então, a Saga dos Portais foi publicada no Wattpad, A Princesa Fiona foi publicado no Wattpad, O Retorno do Príncipe. Claro que no processo para a publicação teve muitas alterações. Então, os leitores que leram lá, veio muita diferença no físico, mas mesmo assim eu comecei lá. E aí, quando eu escrevi mais ou menos, eu acho que 4 livros que eram de fantasia, eu tentei, né, ter a experiência de escrever um romance, porque primeiro que romance vende muito bem, as pessoas gostam muito, e eu queria escrever para ter experiência. Só que, assim, por mais que eu goste, o nome do livro era Lia Rock e o Último Acorde, porque eu gostava, na época eu escutava muito rock, né, o gênero, e também porque eu sempre gostei de música. Então, em todos os meus livros, você vai ver alguma referência à música. Você vai ver que a Alexia, ela faz canto, a faculdade dela é de canto. Se você olhar a Princesa de Ônix, você vai ver que sempre estou falando de música, sempre vai ter a questão dos músicos, as sereias, que eu foquei muito com essa questão da música. Então, todos os meus livros vai ter música, porque também era o meu sonho ser formada em música e em É canto, isso que eu que eu ia amo. falar, é seu ladinho, no seus pedacinhos dos personagens. Exatamente, vai deixando os vestígios de ditado, né? E aí eu escrevi esse livro, né, com essa tentativa de. Foi uma época também da minha adolescência que eu me sentia muito excluída, que eu achava que eu era uma ovelha negra. Então, esse livro vai ter muito essa questão, vai ser bem adolescente. E eu sinto muita dificuldade de escrever coisas que não sejam da fantasia. Então, escrever esse romance foi, pra mim, assim, desgastante, porque eu não consigo pensar no que os personagens vão fazer. Tipo, por exemplo, se ele é um romance, o personagem tá lá, sei lá, conversando com um garoto que ela gosta. Aí fica só naquela cena. Aí depois vai pra casa, vai pra escola. Eu não consigo me acostumar com esse ambiente normal. Então eu acho que na fantasia eu posso inovar mais. Eu posso criar, sei lá, universos mágicos, seres místicos. E pra mim é tipo meio que eu estou desbravando o próprio universo que eu tô criando. Então pra mim é sempre uma diversão escrever fantasia. Eu já tive vontade de escrever alguma coisa de terror, mas já tirei esse pensamento também. Suspense é uma coisa, né? Já pensei assim, começar a ler. Como é isso que é policial? Thriller, É romance. suspense. Essas coisas, assim, mas não consigo. Eu não consigo, assim, desenvolver nada na minha mente um projeto que seja desse gênero, porque, de fato, eu amo a fantasia. Muito, muito, muito. Olha aqui, Crônicas em Série perguntou: quem é teu ídolo literário? Tua inspiração, aquela figura que você pensa, quero ser ele como quando crescer. Eu não sei o que. As pessoas ainda fazem essa pergunta, está na minha cara que eu amo a J.K. Rowling. Eu amo a mulher. Eu venero tanto que, meu Deus, eu fico até com raiva quando as pessoas falam mal dela. Porque, assim, depois que saiu esse filme agora, teve um monte de gente que falou mal. E eu fico, assim, me corroendo como alguém consegue falar mal daquela mulher. Porque eu amo ela. Apesar de que, de fato, todo mundo erra, né? E ela pode ter cometido os erros que ela cometeu. Mas eu continuo apaixonada, porque eu costumo dizer que a Cassandra
a Cassandra Clare, ela abriu as portas para mim da escrita, mas a J.K. é a escritora que me faz crescer. Porque quando eu olho para ela, quando eu olho pro exemplo dela, por tudo que ela conquistou na vida, e tem até aquele documentário da vida dela, eu acho que é Magia Além das Palavras, que tem na Netflix, eu acho. É um documentário sobre a vida da J.K. Tem uma cena em que ela passa na livraria, ela fica olhando assim para a vitrine e pensando quando os livros dela apareceriam ali e ficariam expostos. Eu me vejo muito nisso. Porque sempre que eu vou na livraria, eu fico assim, meu Deus, que dia eu vou chegar aqui, meu livro vai Você mostrar uma nunca foto. falou pra ninguém? É meu, fui eu que fiz. Nunca. Sei lá, não, eu nunca cheguei na livraria pra ver o livro meu, assim, não, nunca, eu acho que não, nunca vi. Eu acho que eu ficaria, eu acho que eu choraria, tiraria foto, ficaria gritando, diria que é meu. E eu me vejo muito nela também, porque ela é um ícone, assim, escritora que, meu Deus do céu, ela, não sei nem o que dizer, sou muito apaixonada por ela. Então, assim, se eu fosse olhar para um escritor e dizer eu queria ser como ele, seria com certeza ela. Luiz Gustavo Busato está perguntando se você pretende ficar na Coerência. Acabou, nem lançou o livro ainda. Mas, gente, Melhor nem responder. Vamos ficando. eu acho que vale a pena ressaltar o quanto eu sou apaixonada pelo trabalho da editora Coerência e por eles terem aberto as portas para mim de uma forma, sabe, incrível. Tem gente que fica. Eu já recebi comentários no YouTube, em outras redes sociais, que falam que eu ganho para falar bem da Coerência. Tem gente que fala que eu sou comprada para poder falar bem. E eu digo em todos os lugares que não, eu falo por mim mesma, porque eu já passei por uma editora, que no caso foi a primeira editora que eu publiquei isso aqui, editora Muito Foco. E eu falo em todo canto que eu não recomendo, que toda vida que alguém vem falar no privado comigo e pergunta, ó, cara, você recomenda essa editora? Eu falo, não, não publique com eles não apoiam o escritor, eles só lucram em cima de você e fim, eles não divulgam, não faz nada, absolutamente nada. E quando isso aconteceu, eu pensei, caramba, porque foi a primeira editora também, né? Eu pensei, poxa, o mercado editorial para mim não vale de nada. Eu vou sair disso, vou ficar sendo escritora que publica pela Amazon, enfim, né? Porque não vale a pena. E aí surgiu a editora Coerência, meio que por acaso. Eu comecei a usar o YouTube para divulgar livros e acabou que a editora Coerência abriu o edital para parcerias. Isso foi ano passado, em janeiro do ano passado. E aí eu falei, vamos escrever, vai que eu consigo, vou receber livro para resenhar, deve ser o máximo e tal. Sou a primeira editora também que eu consegui parceria. E aí eu consegui, entrei na Coerência como parceira e eu ficava nos bastidores divulgando os livros e vendo o quanto ela era atenciosa, a Lilian. A Lilian é uma pessoa incrível. Ela é Quanto ela, maravilhosa. o quanto ela era atenciosa com os escritores, o quanto ela era atenciosa com os parceiros, o quanto ela era transparente, porque ela é muito transparente. Ela, quando acontece uma coisa, ela vai lá e fala, ó, eu não fiz isso por isso, enfim. E eu ficava, caramba, eu quero entrar nessa editora, como é que eu faço? Até que chegou um dia que eu enviei a Precisa de Ônibus para ele, passou, mandaram um orçamento para mim, e aí teve toda a dificuldade de conseguir dinheiro, de conseguir, mas enfim, a Coerência, né, eu fiz rifa, os meus leitores que estão por aqui, eles sabem, todo mundo divulgou essa rifa, todo mundo ajudou a vender, para eu conseguir dinheiro para publicar a Princesa de Ônix. Os leitores faziam campanha, eu quero a Princesa de Ônix na Coerência. Então, assim, eu pretendo com certeza continuar com a Coerência, sim, porque é uma editora que abriu as portas. Eu nunca pensei que eu iria para uma Bienal na minha vida. Isso para mim foi um sonho. Primeiro que eu nunca pensei que eu ia publicar. Ir para Bienal, meu Deus, conhecer os meus leitores de perto foi um sonho que a editora Coerência me proporcionou. Organizar uma antologia, criar uma super-heroína, velho. Eu nunca imaginei que eu criaria, né? Que demais. Então eu acho. Pois é, então eu acho que tudo que eles fazem por mim, sabe? Eles fazem o possível, divulgam da forma que eles podem. Então, assim, com certeza, eu acho que o Timon vai sair pela Coerência. Eu vejo que a Lília se dedica mesmo. Todos os eventos que eu posso ir da Coerência, eu tenho ido. Gosto bastante. Você tem um livro favorito? Que pergunta difícil. Eu nem respondo quando me perguntam, porque eu acho que a gente tem livros de momentos da gente, né? Exatamente, é essa a resposta. Porque, assim, sempre que eu estou vendo um livro, eu vou preferir ele, porque você está focado e mergulhada nele. E sempre que você publica um, você olha pra trás e fala, meu Deus, como esse livro tá ruim. Então, assim, às vezes a pessoa pensa assim, meu Deus, ela tá falando do seu próprio livro, ela tá, né, subestimando a sua própria capacidade. Não é nem isso, é que a gente é muito perfeccionista com nós mesmos. Então, você tá sempre querendo se atualizar. Então, eu olho pra Princesa de Ônix e penso,
bom. Aí olha pro Retorno do Príncipe, tá bonzinho. Aí vai ficando assim, mas nunca tá perfeito. E uma vez eu ouvi um professor meu falando que não era nem de escrita nem de nada. Eu acho que era um professor de física, do ensino médio ainda. Ele falou pra mim que quando a gente olha pra algo e diz que tá perfeito é porque a gente não pode melhorar mais. Significa que a gente chegou no limite. Então eu acredito que eu nunca chegar no limite. Eu quero poder me atualizar e melhorar cada vez mais. Então, no momento, meu favorito é Gato de Jirimu, que eu tô escrevendo ele, né? Mas. Olha, o Wenderson, ele tá perguntando qual é o seu personagem favorito, mas eu vou fazer a pergunta de jeito diferente, que eu faço essa pergunta para muitos autores. Se você pudesse trazer para a vida, para ficar com você, um personagem, quem você traria? Não se faz. Não se faz. Não se faz. Você acredita que minha cunhada perguntou isso para Lucinda Riley na Bienal do Livro do ano retrasado? Tipo, Ela soltou um I hate you grande para minha cunhada. mulher, essa pergunta é muito difícil. Quem eu traria? Ai, meu Deus, eu não sei. Difícil, né? Eu gosto muito da Amy. Eu acho a Amy incrível, ao mesmo tempo que, sim, né? Ela não é o perfil. Olha como falar, ela não é o perfil de personagem favorito que eu tenho. Porque a Amy é uma princesinha muito mimada no começo da história. De fato, isso foi proposital. Às vezes as pessoas falam, eu não gosto da Amy porque ela é chata, ela é aquela que não sabe fazer nada e não sei o quê. Mas eu queria que no decorrer da duologia ela crescesse o leitor. Porque às vezes você lê um livro, aí na primeira página aquele leitor super mimado, na segunda já é um super-herói. E eu não queria que acontecesse isso não nessa história. Então, nesse livro em específico, nessa duologia no caso, a Amy, ela cresce, né? Até quando você lê a Amy desse primeiro livro e você vai ver a Amy do outro livro, você fica tipo... Amadureceu. Deus, né? Mas eu não sei o que eu traria, eu juro, eu não sei. Eu gosto eu acho a Alexia, meu Deus, eu acho a Alexia maravilhosa. Ela é Deus, ela já nasceu pronta, aquela menina rainha. Eu acho que se eu fosse trazer pra ser meu melhor amigo, seria o Milo, do Sete Reinos de Olivaro, que é um personagem assim, mais lindo dessa vida. O pessoal tá fazendo campanha para você trazer a Angel. A Índia é a vilã. Tá vendo? Mas as vilãs também, a gente pega um carinho especial pelas vilãs, né? É realmente, eu poderia trazer a Índia também, porque é uma personagem que no começo você fala, mano, essa menina, ranço dessa menina. Aí quando você lê o segundo livro, você descobre todos os motivos pelos quais levaram ela a fazer aquilo. Então, realmente, a Angel é uma personagem que eu amo de coração. E eu amo mais do que a protagonista. Eu gosto mais da Angel do que da Amy. Aí, tá vendo só? E você sofre de matar algum personagem? Essa pergunta é quem tá assistindo aí vai querer me matar só de falar nisso, porque eu matei um personagem muito importante da história, que, assim, teve suas relevâncias, enfim, não vou falar muito, pode ser que saia spoiler. Mas, assim, doeu muito esse personagem específico, porque desde o começo, desde que eu estruturei e isso na minha cabeça, porque eu falei anteriormente que eu não fazia isso antes, mas desde que eu comecei a escrever, eu pensei, esse personagem vai morrer por motivo X. E aí, eu fui tentando criar a história sem me apegar a ele. Só criando, esse personagem vai morrer, não vou ficar apegada. Mas quando chegou no último capítulo, eu já tava amando ele, sabe? Vendo pra matar ele, eu chorei. Foi o único personagem na minha vida que eu chorei de matar ele. E os meus leitores não acreditam, falam que por maldade. Não foi por maldade. Eu realmente chorei. Agora, teve outros na duologia que eu matei com tanta alegria. Que foram personagens tão ruins. Que quando chegou a hora da morte, eu falei, ai, que coisa boa matar esse personagem. Mas, assim, Olhos entre páginas tá falando aqui que se você sofresse cada vez que mata um personagem, eu ia viver chorando. Você mata tanto assim? só na duologia, porque a gente tá falando de um universo distópico, que tá todo mundo numa guerra, querendo lutar por um bem maior, então as pessoas vão morrer, obviamente. A Amy, por exemplo, é gente querida, que eu acho que eu pensei assim, meu Deus do céu, eu não tenho um coração. Porque realmente eu tenho que concordar com ele. Mas sim, foi necessário. Eu falo assim, eu mato é porque foi necessário. Enfim.
Ô, Jade, me fala uma coisa, como é que você lida com a crítica? Porque é uma delícia receber crítica legal, mas sempre tem um que vai querer dar aquela cutucada básica, né? Como é que você Eu já recebi, lida? eu já recebi muita crítica. Oh, meu Deus, como eu recebi. Enfim, assim, no começo eu costumo falar que todo escritor que está começando não aceita crítica. Isso é uma coisa que eu já percebi, tanto por experiência própria, quanto para amigos. Que assim, parece que quando a gente escreve o primeiro livro, a gente acha que a gente é perfeito. Então, tudo que você escreve, meu Deus, eu não aceitava. Se falasse assim no meu livro, eu ficava tipo, não, você não sabe de nada, eu sou autora, eu faço do jeito que eu quero. Então, a gente acaba orgulhoso. E aí, quando eu comecei no curso de escrita novamente, eu comecei a ouvir muita crítica, porque o professor da gente, ele fala mesmo, ele fala, ó, isso aqui não tá bom, você pode fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí você já vê um coleguinha falar uma coisa, você já fica tipo, meu Deus, eu escrevo horrível. E a partir daí você passa a ser o seu próprio crítico. Então, geralmente, eu gosto muito de ouvir, de fato, quando é uma crítica construtiva, porque se for uma crítica que não tem fundamento, realmente eu fico brava. Quando uma pessoa vem me atacar sem argumento e às vezes sem nem ter lido nada meu. Eu já recebi mensagens de pessoas dizendo que eu só queria me exibir, que os meus livros eram uma merda, porque eu só queria. Teve uma vez eu postei uma foto que era o livro, assim, minhas pernas cruzadas, e o livro aberto. E a pessoa comentou dizendo que eu tava tentando expor meu corpo só para vender o livro. Coisas desse tipo. Então, Ai, assim, críticas gente. desse gênero que atacar, eu não aceito de jeito nenhum e eu vou rebater mesmo, porque eu sou barraqueira. Agora, se for uma crítica realmente construtiva, eu aceito muito. Então, assim, eu aprendi a ter leitores betas, que eu tenho 3 pessoas que sempre vão ler as minhas coisas e vão opinar. E eles falam mesmo, essa cena não é legal. Aí eu falo, beleza. Por causa de crítica do leitor, eu alterei muita coisa nos meus livros que deram um brilho maior. Então, eu acredito que é muito importante ouvir e saber conversar. Porque também eu já fiz trabalho de blogueira, divulgando livros, e quando eu ia falar com o autor, ele super me rebatia. Teve gente que deixou de ser amigo meu, porque eu fui sincera na hora de criticar o livro deles. Então, assim, é complicado, porque a partir da crítica da outra pessoa, a gente pode evoluir. Se a gente não Sim. souber ouvir também. Mas se for uma crítica educada, né? Porque você pode fazer uma crítica dizendo que você, ou os pontos que você não curtiu, o que realmente pode levar a um crescimento, do que agredir, né? Que tem gente que faz questão de agressão. Aí é É complicado, complicado. né? Até porque você falou que gostou, mas você queria que eles estivessem juntos. É uma opinião sua e que você tem todo o direito. E você não atacou ninguém na hora de falar isso. Você sabe que eu brinco, às vezes, de inventar finais alternativos para os livros, né? Que eu leio. Quando eu não gosto de algum final, eu fico imaginando como é que seria de outra forma. Uma Sabe forma. como é que seria um final alternativo da Alexia? Você tem? Não, eu tô pensando como tá na sua cabeça da Alexia. Ah, entendi. Você sabe Depois que outra coisa que me dá muita curiosidade, que teve isso no, numa série da Julia Quinn. Ela escreveu 8 livros e depois ela fez um nono livro que ela fez o epílogo dos epílogos dos 8 livros. Cara, é Uau. fenomenal. Imagina você ficar sabendo dos personagens depois de 20 anos. Ai, eu vou fazer isso com a duologia, mas aí é um livro completo, que chama Os Descendentes, que são, no caso, as crianças que vieram depois deles. Ó, Bem no futuro. estão perguntando aqui se você tem alguma mensagem mais profunda que você gosta de passar nos seus livros. Certeza. Com certeza vai ter. E na Princesa de Onyx, no retorno, tem muito isso. Inclusive, teve pessoas que não compreenderam e eu fiquei bem triste, assim. Eu acho que cada leitor, no caso, tem a sua interpretação da sua forma. Mas teve pessoas que não entenderam de jeito nenhum. Então, quando eu falei, por exemplo, que a Amy é uma personagem mimada, é porque ela é, de fato, uma princesa que ela não tem experiência alguma no mundo bruxo. De repente, ela se transporta para outro lugar e ela precisa voltar para casa. E a construção dela é nesse curso de volta. E aí, é uma princesa que está saindo do seu lar para lutar pela sua liberdade de volta até a casa dela, né? Enquanto isso, ela tem um irmão, né, que é o príncipe Alec, que fica em casa e vive um romance com uma sereia. Em Olivarion, eles não podem se misturar. E já começa aí uma crítica, né, à questão das pessoas diferentes não poderem se misturarem com outras pessoas. Então, os reinos, eles vivem
Cada um no seu lugar, ninguém se fala com ninguém, bruxo fica no seu cantinho, vampiro fica no seu, ninguém se mistura justamente por isso. E aí o Alec, ele é apaixonado por uma sereia, é um bruxo, e aí eles vivem um amor literalmente proibido. E aí os leitores falam muito que parece com Romeu e Julieta, porque as famílias elas não gostam e etc e tal. E aí o príncipe fica no castelo com esse dilema, tendo que casar com outra mulher, que no caso é a Angel, que é a vilã, tendo que se casar com outra mulher que não quer e prestes a assumir o trono. Então, teve leitor que já chegou pra mim e disse assim, o Arthur precisa virar macho. Porque ele é muito... E ele deveria ir lutar, a Amy é que deveria estar no castelo, e eu fiquei, gente, mas foi proposital o príncipe estar no castelo. E principalmente o lado sensível dele é o que incomoda muita gente. Que era o que eu queria mostrar, porque a humanidade botou na cabeça que homem não sente, de que homem é aquele ser insensível, que só a mulher é sentimental, e eu não acredito nisso. Então, o Alec, ele é um escritor, então já vem daí essa questão dele ser muito sensível, dele ser extremamente carinhoso com a família, ele ser fofinho, e as pessoas não gostam, e problema das pessoas, né? E a gente tem um gay, que muita gente não sabe no primeiro livro, no segundo livro é que a gente descobre mais ainda, o Malho é gay. Tem o Connor, que é negro, então, assim, eu queria muito colocar esses vários exemplos de várias pessoas, de vários estilos de viver diferentes, para as pessoas compreenderem que eu queria falar justamente sobre a liberdade, velho. Essa biologia principalmente vai falar sobre amor e liberdade, acima de tudo, porque eles vivem regidos por um governo tirano que não permite que eles sejam livres, que não permitam que eles amem. Então, o Clã do Pacto, que é um grupo de rebeldes que se juntam para lutar contra esse governo, eles pregam esse amor e essa liberdade, e o livro inteiro é eles lutando por isso, né? É por isso que tem essa questão de guerra, porque no segundo livro vai ter mais luta, batalha, até eles conseguirem encontrar a Trindade, que é para eles a salvação, que vai livrar eles dessas diferenças, né? Digamos assim. Olhos Entre Páginas está perguntando, mas eu acho que é spoiler, não sei. Olivaro vai acabar com o Retorno do Príncipe? Leia o livro. Não é? Quem foi que perguntou? Espera aí, vamos voltar aqui. Olhos Entre Páginas. Meu leitor beta, ele sabe o que acontece no segundo livro? Não vou falar. Ele colocou uma carinha com zíper na boca. Ele sabe o que acontece, ele já viu. Falando em beta, Mamãe tá lendo se candidata para todos os autores a beta, tá? Então, se quiser um beta aqui de São Paulo diferenciado, estamos aqui. Não sei. Não é? Ó, conte comigo. A Miley tá perguntando o que você acha sobre After. Eu nunca li. Nunca li na vida. Eu sei que é uma série que saiu do Wattpad, que ficou bem conhecida, que muita gente leu, mas eu não li. Não sei nem do que se trata. Se for romance, bem provavelmente eu não leia, porque eu não gosto de ler romance. Eu fico saturada, eu tenho agonia, porque pra mim é sempre a mesma coisa. Eu gosto de ler o romance dentro de outro gênero, tipo romance dentro da fantasia, que, por exemplo, o romance de Trono de Vidro. Eu sou apaixonada, meu Deus, eu fico louca, alucinada, porque assim, é um romance, mas isso não é o principal da história. Gira em torno de uma fantasia, enfim, uma série de coisas. Você tá lendo o que agora? Agora, na real, eu tô quase lendo quase nada, porque eu tô terminando o período vendo a hora ficar louca. Mas eu tô lendo um livro, acho que não tá aqui. Eu tô lendo a entrevista com o vampiro, que eu ganhei do meu professor de escrita, que ele fala direto que é pra eu ler no Rice, que ele fala que é uma ótima escritora, que vai me dar referências. Então eu tô lendo e tô gostando muito do livro, assim, eu acho que eu tô numa página 50, mas eu tô lendo bem devagarzinho. A Não tô lendo Renata nada Magessa acabou de entrar. Oi, Rê. minha deusa Renata. Gente, pessoa que Minha fofíssima. Adoro tu, mulher. é linda. Que mais? Já leu Corte de Espinhos e Rosas? Eu? É. Ai, todo mundo fala, mas eu nunca li. E eu sei que é dela também, da Sarah, né? E todo mundo fala desse livro. É porque, assim, eu não gosto de ler livro em PDF, nem em Kindle. que é no celular. Eu gosto de pegar o livro, cheirar, amassar, amar, fazer... Meu Deus. E livro caro, né? Então, assim, se eu for olhar a minha lista de livros, é uma coisa assim... Eu ficar rica para poder comprar. Eu tô muito ansiosa para ler esse livro. Eu posso te mostrar uma coisa? Vou virar a câmera.
Isso é não lidos. Mulher, me empresta. Silvia. Por favor, pelo amor de Deus. Se a gente fosse amiga, você queria me emprestar. É inacreditável, né? Mas sabe o que acontece com essa lista toda aí? 2 filhos. A gente não consegue ler tudo. Ter. Hã? Por isso que eu vou demorar a ter e nem sei se vou ter. Ah, então. Faz parte. Eu, na tua idade, também falava que não ia ter. É. Enfim, vamos ver. Deixa o tempo acontecer. Estão perguntando aqui se você já leu O Jardim das Rosas Submersas. A Suzy Ramone, já li sim. Já li e foi o primeiro livro de contos que eu li na vida, assim, que eu até então eu não lia contos, eu não gostava de contos, eu achava muito curto, ficava agoniada. Gosto de ler séries que tem, meu Deus, N livros. E aí eu li como parceria, acho que foi um dos primeiros livros que eu recebi da Coerência com parceria ano passado, bem no iniciozinho do ano passado, já vai fazer 2 anos. E aí eu recebi ele e li, e eu amei, eu acho um livro incrível, a escrita da Suzy também é maravilhosa, e é um livro que teve muita coisa de fantasia e terror, então assim, amei. Olha, Olhos Entre Páginas está falando que você vai ter filhos bruxinhos. Pois é, né? Vai que, né? Estão perguntando se nós duas somos escritoras. Eu, por enquanto, sou mamãe tá lendo. Mas quem sabe ele seja, né, escritora em Nunca breve. digo nunca. Aí ele tá falando que vai esperar eu ler O Enterro dos Ossos. Ah, é. E todo Eu mundo vou ler, falou super. A Silvia leu, ficou encantada. A Silvia é a outra mamãe né? tá lendo daqui do grupo. A da Rita é incrível, essa mulher é muito genial. Quero ser como ela quando eu crescer. Ah, olha, ela acabou de responder, Roteiro para Viajar. Maravilhoso o livro. Ela amou. Vou ver se eu trago ele agora na viagem de volta pra Paraíba semana que vem. E aí, Jasmine, o que você aconselha para os escritores novos ou aos aspirantes a escritores? Ai, eu sempre falo que não sejam apressados, porque foi o que eu fui. Eu acho que o que eu fui e o que eu ainda sou, porque eu sou muito apressada na vida, eu sou muito agoniada, sou muito ansiosa, pra mim eu quero fazer tudo rápido. E aí, quando eu fui publicar o primeiro livro, eu publiquei simplesmente o rascunho dele, praticamente, sabe? Eu não reescrevi o livro, não fiz revisão mais aprofundada, nada. Foi uma coisa super imatura que eu joguei no mercado e foi. E deu certo só para o começo mesmo, porque se eu publicasse um negócio desse hoje, não dava mais, não. Mas, enfim. E aí, eu falo isso sempre, porque às vezes as pessoas vêm me pedir dicas, isso já aconteceu. Teve um leitor meu que veio falar comigo, ó, me dá dicas. Aí eu falo, ó, escreve teu livro, guarda ele lá por, sei lá, 1 mês, 2 meses. Pega de novo, e agora você vai ter um olhar crítico sobre ele, porque você se distanciou do livro, e agora você vai poder, né, ter uma leitura mais crítica. Faz essa leitura, reescreve. Se quiser deixar mais uma semana guardado, faz a revisão, manda para o leitor beta. É um processo muito árduo, um processo muito difícil, muito cansativo, trabalhoso. As pessoas acham que o escritor não trabalha, mas a gente sofre. E aí, eu já chorei reescrevendo o livro. Eu pego o livro e começo a chorar, porque eu não aguento mais ler a mesma coisa de sempre e querer modificar 1000 vezes, porque você nunca está satisfeito. E aí, eu já falei para leitor e o leitor não acreditou, publicou do jeito que estava. E aí teve gente na Bienal que veio falar comigo e falou: Ó, realmente eu me arrependi por ter publicado rápido. Eu realmente não fiz uma revisão boa, eu realmente não reescrevi bem, eu já me arrependi, gastei dinheiro à toa. Eu falei: Não, já deu a dica, mas você não seguiu, né? Eu espero que da próxima vez você siga. Então eu falo assim, independente de qualquer coisa, escreva, revise, leia 1000 vezes, mande para as pessoas te ajudarem a reler. Quando o seu texto estiver quase perfeito, porque perfeito nunca tá, quando ele estiver assim, quase perfeitinho, aí você pensa em publicar, aí você pensa em ganhar dinheiro com isso, porque senão vai ser uma frustração. E tem o seguinte, eu tenho conversado muito com autor nacional, né? A gente entrou nessa onda de conversar com os autores nacionais agora, depois da Bienal. A gente resolveu se dedicar à leitura de livro nacional. E tá alto nível, né? Todo preconceito que existia realmente acho que está indo por água abaixo, porque realmente as escritas são muito boas, estão muito boas. E isso que você está falando desse processo todo é extremamente importante. Eu, como leitora, não gosto de pegar livro com erro.
Não gosto de pegar livro que esteja com a história sem nexo, porque você pega uns assim. Aí você fica frustrado. E falo que. Não tô falando de nacional, não. Tô falando de editora famosa. Já peguei livro de autora famosa com erros grotescos. E brocha. A palavra certa é essa. Acontece, é verdade, eu concordo com você. Na Princesa de Onyx, na primeira versão, tinha muito errinho. Tinha muito errinho. E eu ficava muito triste. Tudo que eu queria, olha, a minha exposição pra vender ele era só pra acabar a tiragem. Juro a você, eu ficava assim, ó, num gás, eu quero vender esse livro, quero vender. Quando disse assim, esgotou na Bienal, eu falei, glória a Deus, Senhor, agora vamos fazer uma segunda edição com uma revisão melhor. E aí a gente fez, e aí agora eu tô muito satisfeita. Eu acho que ainda encontraram uma palavra que foi a mais, ou coisa assim, e acontece, velho. É muito difícil. Quem trabalha com livro sabe. É muito difícil deixar o livro perfeito. Então, assim, quando você encontra um errinho, assim, qualquer besteirinha, mas tem livro que, de fato, você falou, que são erros que você fica chocado de tão grotesco que é. E aí, realmente, você fica meio, ah, então, né? Não, nesse que eu tava falando, era troca de nome de personagem. Sabe quando você Eita. volta e fala, não, mas estava falando desse, não desse. Aí fica Complicado. feio, né? Estão perguntando de novo da saga dos 6 portais. Ela já respondeu no início da live. Volta lá para assistir depois. Tenho vontade de publicar mais, mas eu vou fazer um esforço por vocês futuramente, um dia, quem sabe. Você já tem. Até a Renata está perguntando isso e eu tenho curiosidade. Aliás, eu quero até perguntar isso para a Renata depois. Você já tem ideia da continuação da Sombra da Noite? Já, Então, já tem um esbocinho? assim, quando eu comecei a criar a Alexia, né, que no caso é bem louca essa história, porque assim, eu só escrevi para esse projeto, nunca na vida pensei em escrever nada sobre super-heróis, até porque eu não tenho experiência na área, eu nunca fui de ler sobre super-heróis, nunca fui de assistir muito sobre super-heróis. E quando o Rafa convidou, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu não queria negar o convite, porque eu achei que foi um convite que eu fiquei assim maravilhada, de tão honrada do Rafa. Eu sou incrível ter me convidado para um projeto desse. E segundo, que eu gosto muito de ser desafiada. Então, assim, se me desafiar já era, porque eu fico na obrigação de cumprir o dever. Foi nem na antologia de terror que eu fui convidada. Nunca na vida escrevi terror, mas o cara convidou, eu falei, vou escrever. Ele tá falando, agora eu vou escrever para ver se eu provo para mim mesma que eu sou capaz. E aí, eu criar a Alexia. Foi todo um trabalho, porque eu tive que fazer pesquisa com gente que já lia sobre super-herói antes. Eu tive que pedir ajuda, sugestão, me reunir com os meus amigos que já liam, mostrava esboço, foi tudo para criar a Alexa. E quando eu comecei a escrever, eu falei: Meu Deus, tenho um livro inteiro aqui, não dá para escrever, porque o Rafa falou: ó, 50 páginas para cada autor. Quando ele falou isso, eu morri. 50 páginas? Eu não vou dar nem para falar o comecinho, como ela é, já. Pá. Então, assim, foi muito sofrido. Eu tive que fazer vários cortes para poder deixar do jeitinho que era para ficar no livro, porque eu tinha que dar espaço para os outros autores. E na época eu tinha muita coisa para falar. Depois que eu fiz esse corte, com o tempo, eu não sei. Os leitores ficavam, o livro dá muita história, dá muita história, dá muita história. Mas até então eu nunca parei para pensar assim, como é que vai ser a Alex a partir de agora? E eu, de fato, tenho que começar, porque se a continuação vier aí, a gente já precisa. Eu Olha a acho que Beta aqui. já leu um. E aí, de fato, eu acho que eu não pensei tanto, porque eu penso muito que a Alexia depende muito dos outros personagens. Porque, como eu falei, agora os caminhos irão se cruzar, né? E aí eu acho que isso vai mais assim do grupo em si. Eu, a Renata, o Jefferson, o Rafa, a gente se juntar e dizer, e agora? O que vai ser dos nossos personagens? Para eu poder seguir um rumo. Porque até então eu não consigo imaginar ela sozinha ainda. Eu penso que agora ela vai encontrar os outros, né? Que vai vir aí. Ótimo. Jade, muito obrigada. O Insta daqui a pouco derruba a gente, né? Porque é só 1 hora. Acredite, se quiser, faz 1 hora que estamos conversando. Muito obrigada por ter disposto do seu tempo para conversar com a gente. Olha o elogio do João Vitor. Falou que nós duas na tela do celular daria uma bela capa de livro. Forever. Uma coisa assim. Uma história longa. Mas Assim. eu vou depois baixar essa live no YouTube e aí eu te passo o link para a gente ter sempre esse bate-papo ali guardadinho. Obrigado. Passa muito rápido a nossa conversa, né?
Eu queria agradecer bem rapidinho. Obrigada mesmo pela oportunidade. Eu sempre falo demais, mulher. Sou geminiana. Falo. Meu Deus. E aí eu também queria pedir desculpa que eu não respondi, que a gente não respondeu. É porque a gente se empolga, não vê. Mas enfim, qualquer dúvida que tiver, é só me chamar no privado também. Eu espero que vocês leiam, meus filhos. E quem é de São Paulo, vá no lançamento, por favor, Dia dia 16. 16, na Livraria Cultura da Paulista. Isso mesmo, às 3 horas da tarde. Vamos lá, gente. Leiam Nacional, compre livros de Natal. Com certeza. Beijo, tchau para todo mundo. Sério.